Amém, meus queridos? Teste. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Que momento lindo, né? Na presença do Senhor. Como o Senhor tem nos abençoado e dado a oportunidade para cada um de nós de poder estar na presença dEle. Prazer imenso ver algumas pessoas aqui, novamente, os discípulos, aqueles que pela primeira vez estão vindo, sinta-se à vontade, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Lucas, junto com o pastor Cris Duran, nós lideramos a igreja e aqui nós designamos um missionário do Evangelho para estar cuidando, orientando, discipulando a igreja local. Quero passar alguns recados. Dia 31, domingo, finalzinho do mês, haverá um culto das mulheres, período da tarde. Logo, logo nós vamos colocar nas redes sociais. A pastora Luana estará vindo de Maringá para poder ministrar no culto das mulheres. Anote na sua agenda, dia 31 de maio, domingo, culto especial para as mulheres. Dia 13 e 14 de junho, pastor Cris Duran estará presente. Eu também estarei presente novamente, junto com a Esté Duran, a filha dele, a esposa, a pastora Poliane. Nós estaremos presentes para poder trazer uma palavra de bênção, uma palavra totalmente edificante para toda a congregação. Então, dia 13 e 14 de junho, anote aí, daqui umas 2-3 semanas, se eu não me engano, né? Estarei retornando para Salto de Guairá. E vai ser uma bênção, porque o Senhor tem algo grande para derramar sobre essa cidade. O trabalho que nós estamos iniciando aqui é apenas o começo. O propósito de Deus não é somente Salto de Guairá, mas sim ganhar o Paraguai para Cristo. Nós cremos naquilo que Deus tem falado a respeito dessa nação, uma nação próspera, uma nação que verdadeiramente irá conhecer o avivamento do Senhor. Nós cremos no propósito de Deus para essa nação, cremos no propósito de Deus pelo qual nós iniciamos um trabalho nessa cidade, como porta de entrada para toda a nação do Paraguai e Latinoamérica. Com certeza, América do Sul, verás a glória de Deus sendo derramada sobre a nação paraguaia. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos falar algo muito especial, algo que o Senhor ministrou no meu espírito a respeito de liderança e liderado. Ontem nós falamos a respeito de honra, honrar a Deus acima de tudo, honrar a Deus com todo o seu entendimento, honrar o seu próximo, honrar uma autoridade espiritual. Entendemos o princípio da honra. Você que não esteve aqui no culto ontem, tem a liberdade de poder acompanhar através do canal do YouTube, que em breve vai estar disponível, e ali entender um pouquinho sobre honra. Inclusive, no canal do YouTube da ouci.br, tem uma playlist chamada Step One, no qual eu ministro e falo muito a respeito de honra, sobre liderança, sobre liderado, falo sobre princípios da igreja, as doutrinas da igreja estão explicadas de uma forma de culto, para que todos possam entender como são os princípios pelo qual nós lideramos a igreja. Essa palavra tem falado muito ao meu espírito, tem falado muito ao meu coração. E um dos temas mais importantes a ser ministrado no Step One, um dos temas mais importantes a ser ministrado nos cultos e principalmente nos discipulados, é falar sobre liderança espiritual. Nenhuma liderança saudável nasce no isolamento. Anote isso. Nenhuma
liderança saudável nasce no isolamento. Interessante ver por esse ponto de vista. Deus, ele forma líderes através de outros líderes. E quem rejeita uma liderança, rejeita o crescimento. Quem rejeita uma liderança espiritual, não cresce espiritualmente. Por quê, pastor Lucas? Porque algo que eu aprendi com a palavra de Deus, que antes de Josué conquistar territórios e ter um ministério de conquista, Josué precisou entender sobre o que é ser liderado. Josué precisou entender a respeito de liderança. Para que Josué conquistasse territórios, para que Josué tivesse um ministério de conquista grande, Josué precisou andar lado a lado com Moisés. Tremendo. Porque antes de conquistar territórios, antes de ter um ministério de conquista, Josué conquistou para si mesmo a submissão. Submissão, meus amados, não é imposição, não é escravidão, ou muito menos jugo. Submissão é entender a respeito do servir. E quando nós falamos de honra, devemos explicar que o maior serve ao menor. Você permita que eu lave os seus pés? Porque foi exatamente isso que Jesus ensinou. Jesus, sendo maior, lavou os pés dos seus discípulos. Entender sobre liderança é entender sobre o serviço, é entender a respeito do propósito pelo qual Josué esteve lado a lado com Moisés. Um ministério de conquista tremendo. Esse sim foi o ministério de Josué. Josué, o liderado que se tornou um grande líder. Nós ouvimos muitas palestras, muitos eventos, principalmente empresariais, que falam sobre liderança. Mas o que adianta falar sobre liderança num contexto natural, profissional, se não houver o contexto espiritual? Porque se você não sabe ser liderado ou não está submisso a um líder espiritual que verdadeiramente vive a palavra de Deus, verdadeiramente vive os preceitos da palavra, que verdadeiramente prega Jesus, que vive e dá bom testemunho, se você não sabe ser submisso a um homem assim, tampouco crescerá espiritualmente. Às vezes há pessoas que têm barreiras, dificuldades de se abrir, dificuldades de confessar seus pecados. Isso é antibíblico, você não confessar seus pecados. A palavra de Deus diz: confessai vossos pecados uns aos outros, para que vós sejam curados. Não fala perdoado, fala curados. Porque do momento que um discípulo confessa seus pecados a um pastor, a um líder capacitado pelo Espírito Santo, a um verdadeiro pastor, a um verdadeiro líder, porque tem falsos líderes, existem falsos pastores. Mas do momento que você tem um discernimento, do momento que você vê o fruto nesse pastor, nesse líder, a Bíblia fala a respeito de confessar seus pecados uns aos outros, para que sejam tratados, sejam curados, sejam sarados. Automaticamente esse vinhateiro, esse líder, irá lhe conduzir a uma renúncia, a abdicar dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, a ensinar a respeito dos princípios familiares, princípios bíblicos, a ensinar a viver em santidade, uma vida de renúncia, uma vida com propósitos. O herdeiro, sendo ele menino, nada difere de um escravo. O que significa isso, pastor Lucas? A imaturidade faz de pessoas escravas. A ignorância faz de homens e mulheres escravos de um sistema, escravos da religiosidade, escravos de uma religião, de uma autoridade autoritária.
Quando você passa a conhecer as Escrituras Sagradas, você deixa de ser menino na fé. Você deixa de ser ignorante e passa a ter conhecimento. Quando tu tens conhecimento, dificilmente serás enganado. Porque a palavra, ela traz libertação, ela traz entendimento para aqueles que o recebem. Porque quando você conhece a verdade vos liberta. E quando a pessoa é ignorante da verdade, ela ignora conhecer a verdade, ignora ler a Bíblia, ignora buscar a palavra de Deus, a revelação do Espírito, ignora estar no centro da vontade de Deus, ela se torna ignorante e não conhecedora. E facilmente ela é enganada. Por isso que existem muitas igrejas no Brasil, talvez no Paraguai, cheias de pessoas sem conhecimento, sendo escravas de um sistema gospel, evangélico, religioso, sendo escrava de um sistema autoritário, sendo escravo e se tornando marionete nas mãos do diabo. Por isso que muitos estão ficando doentes, até mesmo dentro das igrejas. Por isso que há líderes doentes, pastores doentes, membros doentes. E a desculpa é, sinal de igreja cheia é avivamento. Pois eu digo para você, é contraditório falar em avivamento, sendo que a própria palavra do Senhor diz que nos últimos dias, quando Jesus estiver voltando, o amor de muitos se esfriará. E o que nós estamos observando e vendo é uma apostasia, onde o amor de muitos já se esfriou. Um avivamento ele pode ser local, pode ser na sua casa. Um avivamento pode ser na sua vida espiritual. Talvez você esteja morrendo por dentro, esteja doente espiritualmente e precisa ser avivado, precisa acordar, precisa de vida. Isso sim, podemos chamar de avivamento. Quando uma pessoa se aquece da sua apatia espiritual, quando uma pessoa se aquece da sua mornidão. Nós não podemos esquecer a respeito da igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que fala a respeito das 7 cartas, as 7 igrejas, a igreja de Sardes, igrejas, assim como de Pérgamo. Sardes tinha a aparência de ser viva, mas era morta. Laodiceia era uma igreja morna. E Pérgamo, os crentes que estavam na cidade de Pérgamo, que estavam frequentando a igreja na cidade de Pérgamo, frequentava também igrejas que fazia parte, que Jesus chama trono de Satanás. Ou seja, nem aqui e nem lá. Tomados por vento de doutrinas, sem direção, sem uma liderança, sem ser conduzidos. Aonde estiver a verdade sendo pregada na sua essência, ali está a presença de Deus, o cavote de Deus sendo manifestado. O que é o cavote? É a presença manifesta de Deus. A palavra Shekinah é uma palavra de origem da Cabala, uma seita judaica. E em algumas tradições, por um contexto poético, apresentou a palavra Shekinah, que não é bíblica, e sim é algo que veio da Cabala. Mas a verdadeira palavra, a verdadeira presença de Deus manifestada é chamada de cavote. E aonde estiver um ou dois reunidos na presença dele, ali o Senhor se faz presente. Aonde estiver a palavra sendo pregada na sua essência, ali tem a igreja que deve caminhar, que deve seguir. Nós não somos os únicos, ou não nos consideramos os melhores. Existe mais de 7.000, parafraseando, que não se curvou diante de Baal. Existem homens sérios, mulheres sérias, igrejas sérias,
Mas existe também falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos. Nós ensinamos a colocar à prova os apóstolos que se dizem ser apóstolos e não são apóstolos, como a igreja de Éfeso. O dom não é fruto. É necessário que o dom seja acompanhado de frutos. Porque se o dom não for acompanhado de fruto, é engano. Não nos esquecemos da palavra, a parábola dos talentos. A um foi dado um dom, a outro 2, a outro 5. Quem recebeu 5 e 2 multiplicou. Quem recebeu 1 guardou e foi chamado de servo infiel e condenado ao fogo do inferno. O próprio Jesus contou essa parábola. O que significa isso? A pessoa pode ter o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de profetizar, o dom de ensinar, uma boa oratória, uma boa fala, uma boa conduta, uma boa aparência, mas isso não significa frutos, porque o dom é irrevogável. Ele pode tocar muito bem, pode cantar muito bem, mas se o dom que ele tem não for acompanhado de frutos, não vale de nada. É necessário frutos. E como que você conhece uma árvore? Pelo fruto que ela produz. Então eu lhe dou a liberdade de se aproximar de mim e ver em mim os meus frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de transformação, mudança de atitude, mudança de caráter. Pastor Cris Duran, em 20 anos de ministério, desde 2001, 26 anos, ele tem dado frutos pela nação brasileira, carregado dons da música, da interpretação da palavra, e os frutos são visíveis. Entretanto, o que nós temos observado é muitos pregadores, muitos evangelistas que têm um dom, mas não têm frutos. E para que você possa ver o meu dom, o meu fruto, já que você conhece Cris Duran, de ouvir falar, sabe que há testemunho, então certamente eu não estaria aqui a pregar se eu não tivesse frutos. É interessante avaliar por esse lado. E é necessário se aproximar da figueira. E ao contrário disso, também o líder deve se aproximar da figueira e observar se há nela frutos, porque você pode ter uma boa aparência, cheia de folhas, de conhecimento, teologia, pode ser pastor, evangelista, folhas, 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 folhas e mais folhas. Mas se não tiver fruto, de nada disso vale. Eu vou observar se há frutos. Não adianta ser crente aos domingos, ser crente aparentemente por causa das suas vestes, ou levar o título que é evangélico. Já falei o que significa a igreja evangélica. A igreja evangélica não vai para o céu. E quem pensar ao contrário pode pegar a Bíblia e conversar comigo. Ela tem se tornado uma grande meretriz. Meretriz significa prostituta. Não é diferente da igreja católica. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra na sua essência. É aquela que não se corrompe com a política. É aquela que não se corrompe com o sistema religioso. É aquela que não se corrompe com o sistema do engano, com as heresias, com as falsas profecias. A igreja verdadeira, ela se lava todos os dias. A igreja verdadeira se purifica todos os dias, se santifica todos os dias. Se você vive a palavra de Deus guardando os mandamentos do Senhor, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos, então essa é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não se corrompe com o sistema. Essa é a igreja que Deus vai levar. Essa é a igreja escolhida. Ela não tem placa denominacional. É interessante, porque um verdadeiro liderado se torna um grande líder, porque
Aprende a ter discernimento quem prega a verdade e quem prega a mentira. Como você vai ter esse discernimento? É necessário colocar uma moeda verdadeira e uma moeda falsa para que tu possas identificar o que é uma moeda verdadeira e o que é uma moeda falsa. Hoje se prega muito a respeito do evangelho e da conveniência, aquilo que me convém. Hoje se prega muito sobre palavras de autoajuda. Hoje se prega muito sobre palavras para encher a igreja. As nossas palavras vai confrontar, vai lapidar, vai ensinar. É necessário que transforme. Existe palavras de motivação, existe palavra de incentivos, promessas, profecias, milagres. Mas hoje o que o Brasil necessita é palavras verdadeiras que posicionam uma juventude a viver em santidade. E para isso tem um preço a ser pagado. Que posiciona uma igreja a viver santa, como o Senhor é santo. Que posiciona homens e mulheres a viver uma vida de compromisso e de comprometimento. O evangelho que eu acredito é aquele evangelho que Jesus pregou. Quando assim Pedro diz: mestre, tu não vê que eles estão saindo? E Jesus respondeu: tu também queres ir? Não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro estava preocupado com a quantidade de pessoas que tinha na sinagoga. Pedro estava preocupado se as pessoas estavam recebendo com bom grado a palavra. Ele estava a observar se a igreja estava cheia ou se estava esvaziando. E Jesus reverteu o caso, reverteu a situação e mostrou através do espelho da palavra o coração de Pedro. Tu também queres ir? Tuas palavras são duras, mestre. Jesus não disse para aqueles que estavam indo, que eram seus discípulos, voltem. Jesus ensinou. E ter um líder que te conduz ao ensinamento das Escrituras é deixar ser moldado, é deixar ser tratado, é deixar ser discipulado, é deixar ser ensinado, é ser humilde, porque os orgulhosos não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Porque o orgulho procede à queda, a vaidade procede à queda. Foi por causa do orgulho que Satanás foi expulso do céu. Foi por causa da sua vaidade, porque encheu de vaidade o seu coração. E é interessante ver que Josué não começou liderando, ele começou servindo. E a nossa igreja tem ensinado sobre discipulados. Nós temos ensinado sobre liderança, sobre liderado. Temos ensinado sobre o ministério de conquista, que ele começa em casa. Você, homem, é sacerdote em sua casa? Consegue liderar bem os seus filhos, sua esposa, protegendo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Vocês, mulheres, são auxiliadoras, administradoras, adjuntas dos seus esposos, mulheres que edificam sua casa, que incentivam a busca por Jesus. Se você não consegue liderar a sua própria casa, tão pouco vai liderar uma igreja, tão pouco vai liderar uma empresa. Josué foi servo de Moisés. Êxodo 24:13, coloca para nós aqui, por gentileza. Um discípulo constante, um discípulo observador, um discípulo que teve uma presença fiel junto com seu mestre. E mesmo quando não era visto, Josué
assim se fazia presente no auxílio a Moisés. Josué, ele estava sempre ao lado de Moisés no monte. Enquanto Moisés subia ao monte, Josué estava ao pé do monte, à espera de Moisés, querendo escutar algo, querendo aprender algo, disposto a ser discipulado, disposto a ser conduzido. E o mais bacana disso tudo, que Josué não era mais velho do que Moisés, e nem mais eloquente, mas era disponível. Não era melhor do que Moisés, mas estava sempre disponível em aprender. Ali mostra o coração de um homem e de uma mulher humilde em querer ouvir a palavra de Deus. E isso deve gerar fé em seu coração, deve gerar compromisso, e mesmo você sendo jovem, a entender os princípios que regem o reino de Deus. Não tem como uma pessoa crescer espiritualmente, profissionalmente, se não é liderado, se não entende sobre liderança. Você que tem empresa, não tem como você ser próspero, ser abençoado, se você não se deixa ser liderado, se deixa aprender. Eu sempre me coloco na posição, inclusive para os meus discípulos, sou um eterno aprendiz. Não é a teologia que vai me fazer um pastor, e sim o Espírito Santo que vai me conduzir a trazer as boas novas e viver a palavra de Deus. A teologia não passa de conceitos criados por homens, seja calvinistas, arminianistas, conceitos e mais conceitos e mais conceitos. Mas aonde está o segredo para que você possa liderar bem a sua casa, a sua igreja, a sua empresa, a sua própria vida, está na palavra de Deus. Não tem como viver outro tipo de evangelho, trazer conceitos de coach, conceitos de autoajuda, conceitos empresariais, se não tiver a palavra de Deus sendo pregada na sua essência, porque após tudo isso, após a palavra de Deus, se torna anatema. Moisés, um líder que gerou outro líder. Olha que interessante isso. Se o teu pastor é um líder verdadeiramente, que vive a palavra de Deus, que tem frutos, se o teu vinhateiro, na nossa igreja nós trabalhamos com o discipulado. E o que diz o livro de Hebreus, capítulo 13, fala claramente: ei, vós que são discípulos, fazei o trabalho dos seus líderes leve, e não um peso. Porque há pessoas que ocupam um espaço inutilmente, como diz a parábola do vinhateiro. Eu sempre falo e ensino aos meus discípulos que não darei pérolas aos porcos, como diz Mateus 7, versículo 6. São palavras fortes, mas são verdadeiras, ditas por Jesus. Por que não dá pérolas aos porcos? Porque eles vão pisotear nas pérolas que são algo tão precioso, e ainda por cima vão se voltar contra você, vai tentar te estraçalhar. A palavra de Deus é uma pérola preciosa, os ensinamentos bíblicos é uma pérola preciosa. Você não pode estar sentado aqui nessa cadeira apenas por sentar, para cumprir um rito religioso, porque nada disso vai acrescentar na sua vida. Isso é apenas mera religiosidade. E os religiosos não entrarão no reino dos céus, porque coloca a religião acima do próprio Deus. Agora, se você entrou nesse lugar disposto a ouvir uma mensagem, a mensagem é essa: deixa ser conduzido, iniciando pela palavra de Deus. Abre os seus olhos, o seu entendimento, para o entendimento bíblico, para que tu não sejas enganado, para que não vive no pecado, para que não viva uma religiosidade fajuta, hipócrita. Moisés,
não teve medo de formar sucessores. Moisés não reteve Josué. Ele não competiu. Ele não manipulou. Uma verdadeira liderança não manipula. Uma verdadeira liderança ortoga, emancipa. Uma verdadeira liderança conduz ao crescimento. Eu jamais vou querer com que você seja ignorante da verdade. Bem por isso que quando eu dou meus discipulados, eu procuro apresentar a palavra de Deus, tirar as dúvidas de acordo com as Escrituras Sagradas. É claro que a Bíblia apresenta simbologias, metáforas e revelações que só são dadas pelo Espírito Santo de Deus a um homem que realmente busca intimidade com Deus. Josué, ou melhor, Moisés não criou dependência emocional das pessoas. E hoje se fala muito sobre honras em alguns ministérios, principalmente no Brasil, sobre honra, sobre autoridade, sobre servir. Mas uma honra manipulada não é honra. Uma honra que te faz escravo emocional não é bíblica. Pelo contrário, o que é bíblico é o maior servindo o menor. Deixa eu lavar teus pés. Deixa eu lhe servir. Deixa eu lhe discipular. Você está disposto? Está disposto a entender qual é o princípio pela igreja, pelo qual ela foi criada? O que Jesus disse? Ide e fazei discípulos. Não ide e enchei igrejas, enchei estádios. Jesus não falou dos eventos, das conferências. Jesus falou de discipulado, ele é íntimo, ele é particular, ele é um a um. Não adianta você vir para a igreja, sentar, ouvir o sermão, e daqui um mês voltar aqui, ouvir outro sermão, você vai ser apenas um religioso. E a sua vida não vai mudar. A minha vida mudou, foi transformada quando eu deixei ser tratado, quando eu deixei ser discipulado, quando eu deixei ser ensinado, quando o orgulho foi tratado, quando a vaidade foi tratada, quando a falta de paciência foi tratada, quando a promiscuidade foi tratada, quando a impureza foi confrontada. Ali eu me tornei crente. Ali verdadeiramente eu me converti. Você aceitar Jesus é o início, é o princípio, é a base. Você entrar no átrio é a base. Mas você tê-lo e permanecer ele em você é outro assunto. Você ter acesso a entrar no lugar santo é outro assunto. Você ter acesso a entrar no lugar santíssimo é outro assunto. Isso requer o que? Sacrifício, requer o que? Intimidade, requer o que? Adoração, santidade, santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ontem eu falei sobre os jovens, eu falei que a fornicação é pecado. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Eu falei sobre o adultério, os adúlteros vão queimar no inferno se não se arrepender do seu adultério. Eu falei sobre adultério na mente, adultério nos olhos, adultério na mão. Não tem como honrar a Deus e honrar a mamão. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou sou crente de verdade ou eu não sou. E não adianta ser simpatizantes do Evangelho. É melhor então que fiques no mundo. Mas pastor, no mundo que nós temos que buscar as pessoas, sim, é verdade. Deus ama o pecador e deseja que ele se arrependa das suas práticas pecaminosas. Mas de uma vez que você entra aqui na igreja, eu não posso falar palavras que vai massagear o seu ego. Eu vou entregar aquilo que tu precisas ouvir e não aquilo que tu queiras ouvir. Uma vez que você tem a oportunidade de ser discipulado, de ser cuidado, eu irei falar para você, a mentira é pecado, a fofoca é pecado, vamos mudar isso, vamos estabelecer princípios, a pornografia é pecado. Mas pastor, eu tenho dificuldade com o vício.
Não basta eu, como pastor, apenas orar por ti. Eu tenho que dar a receita para você vencer esse pecado, essa dificuldade, estabelecendo os princípios bíblicos e princípios familiares, aonde os princípios vão proteger os seus tesouros. Por exemplo, antes de Salomão trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, Salomão precisou pensar um pouco mais. A sabedoria estava com ele, o templo estava desprotegido. O que foi feito em volta de Jerusalém? Os muros protegeu a Arca da Aliança que estava dentro do templo. Então, parafraseando, entre uma simbologia e metáfora, os muros significa pedras. Trazer a pedra principal, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina, e colocar à frente do seu muro, Jesus Cristo. Você começa a impossibilitar o acesso do inimigo. O muro, a pedra da sabedoria, a pedra da prudência, a pedra da santidade, a pedra da obediência. Essas pedras formam os seus muros, que vai impossibilitar o acesso do inimigo, para que os filisteus venham roubar a sua arca da aliança, ou seja, o Espírito Santo. Ou não sabeis que vós é santuário do Espírito Santo de Deus, que Ele gosta de habitar? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A palavra de Deus é clara, nós somos templo, somos santuário. Se você prostitui esse templo, se você prostitui esse santuário, o Espírito Santo de Deus não vai habitar dentro de ti. Eu já ouvi pregações, pastores falam que Deus não é ioiô, sai e entra. Meu querido, eu não acredito na teoria da igreja da hipergraça, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque senão Jesus Cristo não tinha falado em relação ao machado que está ao pé da figueira, pronto para cortá-la se ela não der fruto. E a salvação, inclusive vou pregar essa palavra no canal do YouTube, bem completa. A salvação, ela é necessária uma permanência. Aqueles que permanecem até o fim será salvo. Mateus fala isso, Jesus fala isso. É necessário permanecer fiel até o fim. E um líder verdadeiro vai te direcionar a uma maturidade espiritual. Líder maduro não cria admiradores, ele cria sucessores. Moisés ensinou Josué a esperar o tempo de Deus, a suportar a pressão, a permanecer fiel, mesmo quando o povo estava murmurando. Moisés ensinou a Josué a liderar com temor, sem vaidade. Josué não agiu por conta própria depois da morte de Moisés, quando ele e todo Israel estava à beira do Jordão. Ele só atravessou o Jordão quando Deus falou com ele: Josué, agora é hora de levantar o acampamento, marche, porque eu sou contigo. Josué foi por intermédio de direção espiritual, não por vaidade própria. Nós não ungimos líderes por vaidade própria, mas sim por direção de Deus. Ninguém sobe no altar para cantar, para pregar, se não tiver vida no altar. Porque os frutos são avaliados, os frutos são observados. Deixa eu ver se eu encontro frutos nessa figueira. Deixa eu observar se há o livro de Gálatas embutido nele, capítulo 5, versículo 18 adiante, se tem os frutos do Espírito. Deixa eu observar se tem mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de caráter. Quando eu falo a respeito de você construir os seus muros, limitar o acesso do inimigo na sua vida, é estabelecer princípios que irão proteger os seus tesouros. Liderar é investir em pessoas.
e não usar pessoas. É investir em tua vida e não te usar. Infelizmente, existe um conceito muito errado sobre liderança e sobre honra. Eu, como pastor, como bispo da igreja, tenho denunciado o sistema. Pastor Cris Duran tem denunciado o sistema. Nós não pactuamos com o sistema gospel, com o sistema onde cantores dizem cantar louvores para Deus, mas estão prostituindo jovens e levando multidões para o inferno. Nós não compactuamos com o evangelho da conveniência, com o evangelho de facilidade. É necessário eu viver uma vida de compromisso. Paulo fala: eu esmurro minha carne todos os dias, não fazendo eu a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu esqueci que eu estou no Paraguai, estou falando rápido. Vocês estão me entendendo? Amém? Desculpa. Vou falar um pouco mais despacito. O poder da caminhada lado a lado. Josué não apenas ouviu Moisés, ele viveu com Moisés. Ele entendia sobre honra, sobre liderança, sobre liderado. Se na tua empresa tu não tens pessoas que entendem o propósito, que está lado a lado com você, se não é uma pessoa confiável, não coloca para liderar. Mesma coisa, pessoas que estão ao seu lado, não abra os teus tesouros com quem não estão preparados para ouvir os teus sonhos, mas abre com aquele que realmente vai lhe ajudar e vai acrescentar na sua caminhada e no seu crescimento, seja profissional, pessoal e espiritual. Não existe, meus amados, crescimento espiritual sem cobertura. Não existe maturidade sem correção. Eu fui corrigido para estar aqui. Fui ensinado, fui confrontado. Para quem não conhece a minha história, eu vim do mundo futebolístico, do esporte. E no esporte, principalmente no futebol, tem muita vaidade, muito ego, arrogância, mentira. Eu precisei perder tudo isso. Perder a vaidade, perder o ego, entender que em Jesus tem a verdade. Precisei ser confrontado no orgulho, na preguiça, na mornidão, no engano. Mas para isso, precisei estar disposto a ser discípulo. Paulo, ninguém melhor do que Paulo para apresentar sobre liderança e liderado. Paulo entendia sobre paternidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo falava claramente: sejam meus imitadores. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que aprendeste de mim? Ou seja, Timóteo deixa bem claro a respeito do seu testemunho, a respeito da sua comunhão, a sua intimidade com Deus, e direciona uma igreja a aprender dele, direciona uma igreja a viver em santidade. Paulo não formava apenas crentes, formava discípulos, e discípulos maduros e não imaturos. Já está na hora de vocês jovens ter maturidade, de buscar a palavra de Deus e não querer apenas um avivamento fajuto dessa geração, em buscar eventos e mais eventos, aonde fala de levantar seus sapatos, suas sandálias, porque vai mudar o planeta. Não, se não houver transformação individual, se não houver santidade, se não houver compromisso, não há verdade. Jovens, vocês são fortes. E hoje nós temos visto uma juventude preguiçosa, morna, e a maior culpa é a liderança que não ensina a verdade. A maior culpa são os pais que não ensinam os princípios bíblicos, os princípios familiares.
A maior culpa é o sistema, mas também a concupiscência da própria natureza carnal, da própria pessoa. O que é a concupiscência? Os desejos da própria carne, do próprio eu. E se eu quero viver uma vida de compromisso e santidade, eu preciso pagar o preço. E o primeiro ponto é buscar o conhecimento, para que tu não sejas enganado. E com isso tu vai adquirir o discernimento. É tremendo isso. Eu não estou falando nenhuma inverdade, mesmo confrontando a igreja evangélica, o sistema gospel ou a religião, mesmo confrontando a teologia. Tudo que eu estou falando é bíblico, é o que eu vivo, é o que nós vivemos. Ser imitadores de Paulo, ser imitadores de Cristo, aprender com Timóteo, que era jovem, pregou, viveu o evangelho verdadeiro. E lembrar, Paulo não formou apenas crente, ele formou discípulos. Uma liderança saudável gera crescimento em todos os âmbitos, profissional, pessoal e espiritual. Uma liderança saudável gera crescimento. Para isso, devemos entender uma liderança que conduz à maturidade, uma liderança que protege contra o engano espiritual, uma liderança que forma caráter e não apenas dons. Porque se eu não tiver caráter, se eu não tiver vida íntegra, honestidade, verdade, se eu der mau exemplo na praça, na comunidade, que testemunho, que moral terei para subir no altar e pregar sobre santidade, sobre compromisso e comprometimento? Quantos pastores estão envergonhando o evangelho de Cristo? Quantos evangélicos estão envergonhando o evangelho de Cristo, colocando uma faixa 100% Jesus na sua cabeça, no meio da televisão, dando entrevistas? Adúlteros. O papel do liderado, aos olhos de Deus, é deixar ser ensinado, aceitar a correção, honrar uma autoridade espiritual, caminhar conscientemente e não caminhar às cegas, levado para qualquer vento, por qualquer vento de doutrina. O papel de uma pessoa que entende sobre ser liderado, entende que a correção muitas das vezes é proteção. É engraçado, eu discipulo alguns atletas de futebol e eu tenho um atleta que eu não preciso falar o nome dele. Eu falei para ele: meu querido, eu vou pregar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você deseja ouvir. Ele falou assim: pastor, por muitos anos eu procurei ser ensinado, ser verdadeiramente orientado. E tudo que eu recebi foi palavras de autoajuda, palavras de incentivo, palavras de impulso. Você vai conquistar, você vai vencer. Só que nada mudava na minha vida, porque o que estava oculto não era tratado. O que estava nas raízes não era tratado. E eu disse para ele: o dever de um vinhateiro, conforme a parábola do vinhateiro, é tratar as raízes, não é tratar do tronco para cima, não é tratar as folhas, mas tratar aonde não está produzindo frutos, aonde tem fungos, aonde tem bactérias, aonde tem pecados ocultos. O dever de um verdadeiro vinhateiro é escavar, colocar as suas mãos, é tirar as pedras, os pedregulhos, a sujeira, colocar o adubo, colocar a água, para que a figueira possa produzir fruto no tempo certo, na estação certa.
O dever do verdadeiro pastor é te conduzir a um crescimento com maturidade espiritual, com conhecimento bíblico. O dever de um verdadeiro líder é te conduzir a uma santidade, a um compromisso fiel, não aparente, não de fachada. Eu poderia correr o risco hoje aqui, porque a igreja está começando, tem apenas 5 meses, foi inaugurada em dezembro. Se fosse outro, eu estaria pregando sobre avivamento, soltando aqueles negocinho bonitinho que tem nas igrejas das lagoinhas, né? Se fosse outro, eu estaria pregando: você vai vencer, a sua faculdade vai ser top, o seu namoro vai ser abençoado. Pois eu te digo, a palavra diz a respeito de que para você crescer, para que você seja abençoado, você precisa pagar um preço de compromisso e santidade, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não tem como Deus abençoar aquele que não paga um preço de compromisso. Não tem como eu e você ser abençoados se nós não vivemos uma vida íntegra e santidade. É mentira. É mentira. Se você vive na pornografia, jovem, é mentira. Tu não vai ser abençoado. Ao contrário disso, tu está atraindo demônios para a sua vida, maldição. Viver em santidade requer compromisso. Mas se você tem dificuldade, nessa igreja tem pastores que podem lhe ajudar, tem líderes que podem lhe conduzir a esse crescimento. Não somos os melhores, mas queremos viver o melhor de Deus. Queremos dar bom exemplo e bom testemunho. E o testemunho começa aqui no altar, começa aqui. Há muitos homens e mulheres que por muito é enganado pela sua própria concupiscência, porque foram acostumados a um sistema evangélico, a um sistema gospel, um sistema religioso. Mas um verdadeiro Josué, ele ensina qual é o modelo de ser líder e para liderar. Jesus Cristo não trabalhou sozinho. A função de um líder na vida de um liderado é ajudar nas decisões. Que mais? Disciplinar com amor, corrigir com uma visão, com entendimento, proteger seu rebanho contra erros futuros, orientar as pessoas, a membresia, a enxergar o potencial antes da manifestação. Ou seja, o líder espiritual, ele não controla, ele direciona, ele orienta. Um verdadeiro líder, seja empresarial também, ele deve orientar, deve ensinar, não deve controlar. Porque quando você controla sem direção, você perde. Porque aí você vai começar a exigir o perfeccionismo. O perfeccionismo não é excelência. Consegue entender isso? A excelência é muito mais do que o perfeccionismo. A excelência agrada a Deus. É um princípio que rege a palavra de Deus. E liderar com excelência agrada ao Senhor. Sem uma liderança sólida, madura, verdadeira, íntegra e reta, sem essa liderança vai existir estagnação, paralisia em todos os âmbitos na vida de uma pessoa. A Bíblia mostra claramente que a rebeldia, ela gera atrasos. A teimosia gera atrasos. A independência espiritual vai gerar o quê? Confusão. Confusão. E consequência disso vem queda e vem isolamento. Quem anda sozinho, meu querido, pode até subir rápido demais, crescer rápido demais, andar rápido demais, mas não vai chegar a lugar nenhum. Vai morrer.
na metade do caminho. Josué só conquistou Canaã porque primeiro ele deixou ser conduzido. Moisés só foi um grande líder porque entendeu que liderança é um legado. E outro detalhe, Paulo só formou igrejas firmes, fortes e conscientes porque entendeu que discipulado é multiplicação. Deus está levantando sim uma geração que sabe liderar, mas primeiro que saiba se submeter. Na igreja nós falamos muito sobre liderado, o pastor David tem falado muito sobre discipulado, que é a visão ministerial. Quantos de vocês estão aqui que ainda não são discipulados, mas estão frequentemente, dia após dia, sábado e domingo, frequentando aqui? Se está avaliando os nossos frutos, amém. Começa a assistir as palavras do pastor Cris Duran nos cultos de terças e sábados às 21 horas no canal do YouTube da Ouce. E ali, deixa o Espírito Santo lhe conduzir ao entendimento, a um discernimento, se você queira fazer parte da igreja ou não. Entretanto, chegará uma hora da decisão. Até quando muitos irão vir para a igreja para se assentar e ficar como mortos vivos à espera de um milagre? Até quando seremos apáticos? Até quando seremos religiosos? A Bíblia nos ensina a respeito de fazer discípulo. Há pessoas que estão morrendo lá fora, os jovens estão morrendo nas drogas, há pessoas que estão se prostituindo, há pessoas que estão traficando, há pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, muitos estão morrendo, adoecendo espiritualmente, em depressão. E o que os crentes têm feito? Têm vindo para um culto confortável, onde muitas das vezes encontra palavras de massagens ao próprio ego. Enquanto os testemunhas de Jeová estão batendo porta a porta, enquanto os muçulmanos estão orando nas ruas com seus tapetes, enquanto muitos estão fazendo aí o que não deve fazer, os crentes, os evangélicos, estão acomodados. Nós não podemos ser a aparência de vivos, mas estar mortos. Nós não podemos ser representação da igreja de Sardes. Essa nação precisa de Jesus. Se você mora aqui ou na região, o que estás fazendo? Qual é a tua missão? Quantas pessoas estão sendo enganadas pelo sistema católico, apostólico, romano, através da idolatria? Quantas pessoas estão sendo enganadas através de palavras de autoajuda, sem bases bíblicas, apenas textos isolados? Há uma geração que está se perdendo, e Jesus deixou um comando para nós, e de fazer discípulos. Há uma missão para essa nação. Deus não mandou um cantor internacional em anos atrás nas paradas do Billboard, nas maiores paradas de sucesso mundiais, conhecido em vários países do planeta. Deus não mandou um artista para uma cidade tão pequena para abrir apenas mais uma igreja para ser lotada de crentes mornos, à espera de conceitos humanos. Pelo contrário, Deus nos mandou para essa cidade, para essa nação, para fazer a diferença. Se o interesse fosse financeiro, nós não estaríamos aqui em Salto de Guairá. Talvez Assunção, Cidade do Leste, Pedro Juan Cabalheiro, seriam cidades maiores e prósperas. A prova que é que nem sobre dízimo, sobre oferta nós não ministramos.
Porque nós entendemos que há um tempo para todas as coisas, mesmo tendo a consciência que dízimo e oferta é bíblico. Mas em primeiro lugar, antes do seu dízimo e sua oferta, a tua vida que tem que estar no altar. Não adianta você trazer o seu dízimo e sua oferta e você viver uma vida de pecado, de adultério. Você não vai prosperar. Não vai. Eu não vou lhe abençoar sabendo que você é um adúltero, mas só porque o seu dízimo é grande, eu não vou liberar bênção sobre a sua vida. Porque antes de você trazer, é melhor que a sua vida seja entregue como oferta. Então, se todas as áreas da sua vida estão ajustadas com a palavra de Deus, quando você for trazer o seu dízimo e sua oferta, aí será por consciência, por entendimento bíblico, por consideração, por amor, não por temor, não por imposição, não por medo. Então o objetivo de nós estarmos aqui é fazer de fato a diferença, ganhar essa nação para Jesus. E hoje eu entendo o propósito da igreja online. Hoje nós temos membros espalhados por todo o mundo. Japão, Arábia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, Argentina, Chile, Paraguai, Portugal, Angola, Índia, membros espalhados por todo o mundo. E uma vez no ano nós nos encontramos na festa dos tabernáculos. É uma alegria tremenda. Mas sabe por quê? Existe uma comunhão. E é antibíblico falar que a igreja online não é a igreja. Por quê? Eu vou te explicar. Filemão capítulo 1. Anfia e Arquipo tinham igreja em sua casa. Áquila e Priscila também tinham igreja na sua casa. Os apóstolos se reuniam em casa, a igreja primitiva. Ninfa tinha igreja na sua casa. E hoje nós usamos de sabedoria, aproveitando a tecnologia, para levar a igreja até a sua casa. Se você tem entendimento e faz do seu lar a igreja do Senhor, onde a presença de Deus está, onde o Espírito Santo gosta de habitar, então ali se estabelece um princípio bíblico. A igreja de Áquila e Priscila, a igreja de Anfia e Arquipo, que começa dentro de casa. Então, hoje nossa igreja alcança, talvez onde a igreja local não pode alcançar. Mas Deus foi tão bondoso com alguns aqui, com essa cidade, e deu um primeiro núcleo físico. Nós vamos ter outros núcleos físicos no mundo. Já é propósito de Deus. Mas o primeiro, aqui no Paraguai, uma oferta, uma primícia. E nós decidimos fazer o melhor para Deus, sem nada em troca. Eu não peço o seu dízimo e a sua oferta, eu peço a sua vida no altar, compromisso com Deus. Como eu disse, dízimo e oferta é consequência da obediência. Mas se você entende essa mensagem, entenderá também que os princípios que regem essa congregação é princípios de discipulado. Porque o discipulado vai te formar um homem e uma mulher maduro espiritualmente. As dúvidas serão tiradas. Isso é importante. Tem um outro discípulo meu que falou assim: pastor, eu abro a Bíblia, não entendo. Eu não consigo compreender Gênesis, Apocalipse. Quando se fala de genealogia, se torna um tabu para mim, uma dificuldade. Eu disse para ele: é tão bom falar de genealogia, você não sabe o quanto. Vamos estudar a Bíblia? Ficamos 1 ano e meio estudando o livro de Gênesis. Esse lance de ler a Bíblia em 1 ano, não concordo. Você não medita, você não reflete, você não absorve, se torna imaturo pensar dessa forma.
A Bíblia foi feita para meditação, para refletir, para analisar, para estudar e deixar com que o Espírito Santo revela os seus mistérios, e os mistérios são escondidos dos sábios desse mundo e revelados aos pequenininhos. É tremendo isso. E hoje nós estamos no livro de Êxodo, já faz um ano. Eu estou apaixonado porque isso me incentiva cada vez mais a buscar o conhecimento, a buscar as revelações. E uma liderança que conquista, ela forma, ela alimenta. Anota isso. Jonatas, um líder que fortaleceu um exército inteiro. Quem era Jonatas? Filho de Saul, já estou terminando. Você vai encontrar esse texto em 1 Samuel capítulo 13 e 1 Samuel capítulo 14. Jonatas, ele liderou com visão espiritual. Jonatas não esperou ordens para agir quando percebeu que o povo de Deus estava paralisado. Sucedeu o que? Certo dia disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus. 1 Samuel 14, 1. O que significa isso? Saul mandou o exército para a guerra. Os homens estavam cansados, sobrecarregados da viagem e tinham fome. E Jonatas, ao observar o enfraquecimento do exército, disse a Saul que os homens precisavam parar para descansar, para comer. Saul disse não. Um líder insensato, ele mata toda uma igreja. Um líder insensato, ele faz com que você adoece. Jonatas, ele contrariou seu pai com um propósito, em alimentar o exército. Ele era um líder verdadeiro. O que ele deu para os homens? Tâmaras. Ele deu mel. O que significa isso? Jonatas deu a palavra. Mel na Bíblia significa a palavra. Jonatas alimentou a igreja, parafraseando. O meu dever como líder é te alimentar espiritualmente. O dever de um Jonatas é colocar mel nos teus lábios, é te levar para debaixo das tamareiras. O dever de um Jonatas é não deixar com que o exército morra. Um líder espiritual não espera circunstâncias ideais, ele discerne o tempo de Deus. Então ele chamou o seu fiel escudeiro, e ambos juntos subiram ao monte e observaram o destacamento filisteu. Avaliaram, estudaram, e ali Jonatas venceu a batalha. Primeiro, porque liderou com sabedoria, alimentou o seu exército. E segundo, buscou em Deus a direção e não esperou agir pelas circunstâncias ideais, mas sim pelo discernimento do tempo. Um líder de verdade vai te orientar a tomar as decisões certas no tempo certo. Um líder de verdade vai te conduzir a um crescimento, uma maturidade de acordo com a palavra de Deus, porque ele vai ter discernimento. Um líder verdadeiro sobe primeiro. Ou seja, Jonatas subiu primeiro e junto com ele estava seu fiel escudeiro, um discípulo. Jonatas, parafraseando, ele ora. Um líder de verdade tem que ter tempo de oração, tem que buscar em Deus discernimento, tem que entender sobre a visão. Quem não busca em Deus, quem não busca a palavra, o discernimento, a direção, certamente conduzirá um exército a falhar. O escudeiro, uma liderança que caminha com aliança, prospera. Jonatas não subiu sozinho ao monte, ele levava consigo um escudeiro. Então disse o escudeiro a Jonatas:
faz de tudo o que tens no seu coração. Ou seja, ele confiava na sua liderança. 1 Samuel 14, 7. Ele confiava no seu pastor, ele confiava no seu vinhateiro, ele confiava no seu patrão. Uau! Mas Jonatas, ele não mentia para ter benefícios e recursos. Porque há patrões que mentem e levam funcionários a mentir. Há líderes que se corrompem e levam seus discípulos a se corromper. Jonatas foi um exemplo claro de liderança. Jonatas liderou com exemplo, ele inspirou confiança, ele criou um ambiente de fé. Assim como Josué e Moisés, aqui vemos uma liderança e um liderado andando lado a lado e o ministério se torna abençoado. Ou seja, ao contrário de Saul, que impôs um jejum sem direção espiritual, olha só, impôs um jejum sem direção espiritual. Maldito o homem que comer o pão antes da noite. Há líderes que fazem como Saul, que colocam uma carga sobre seus discípulos, que colocam um peso sobre a sua igreja. Foge desses líderes. Um exército enfraquecido passa fome, ele desanima, há uma confusão espiritual. Liderança sem sensibilidade espiritual enfraquece pessoas, mas uma liderança saudável fortalece pessoas. O mel, meus queridos, ele alimenta. Jonatas encontra mel e come, dá de comer aos seus homens. Ou seja, a palavra de Deus, hoje eu estou querendo colocar mel nos teus lábios. Se tu não deixa eu passar mel nos teus lábios, tu vai sair desse lugar com fome. Se teu orgulho, a tua vaidade, impede de você ouvir, certamente os tampões que estão nos seus ouvidos vai te levar para a desgraça. São palavras fortes, mas diretas e verdadeiras, sem rodeios, porque eu creio nesse evangelho. Um evangelho que transforma, um evangelho que edifica, um evangelho que cura, um evangelho que sara, um evangelho que prospera, um evangelho que ensina, um evangelho que motiva. Eu creio nesse evangelho. Já estou terminando. Moisés alimenta o povo com direção. Moisés intercedia quando o povo falhava, meus queridos. Josué aprendeu a liderar observando. Ele conquistou porque foi formado. Paulo alimentava com a palavra e correção, discipulava para a maturidade. Presta atenção aqui, ó. Todos tinham algo em comum. Eles cuidavam das pessoas antes de cobrar resultado. É tremendo. Eles cuidavam. E se você é um líder, tu deve treinar antes de cobrar resultados. Deve cuidar. Um líder não é quem manda mais, é quem nutre melhor. Aleluia. Uma autoridade sem cuidado, ele vai gerar o quê? Rebeldes, rebelião, pois o cuidado gera honra e gera lealdade. O pastor David é discipulado por mim. Sempre ele fala a respeito do meu ministério, me honra, hoje é o dia de eu honrá-lo. Como ele tem sido honroso. Como ele tem sido submisso. Aprende quando é confrontado, quando é corrigido, é ensinável. E quantos não são ensináveis?
Talvez alguns aqui estejam apenas à espera do fim do culto para poder se levantar e ir embora, porque a palavra está colocando coceira em seus ouvidos. Mas é justamente isso que Deus quer tratar. E é necessário que a palavra confronte, é necessário que a palavra incomode, porque é Deus querendo tratar principalmente o preguiçoso, o vaidoso, o orgulhoso. Agora, a pergunta é, para os líderes dessa igreja, vocês estão alimentando ou exigindo demais? Eu alimento a minha vinha, os meus discípulos toda semana, discipulado praticamente todos os dias. Alimento. O pastor David é prova disso. O mau líder, ele não quer ter tempo para poder discipular, porque o propósito é encher, e discipular toma tempo. Discipular gera muito tempo, é cansativo. Mas, quando nós entendemos e valorizamos líderes de verdade, e aquele que nos alimenta, certamente somos alimentados. É necessário honrar quem cuida de você, quem te conduz a um crescimento, seja pessoal, profissional e espiritual. Caminhe com quem sobe ao monte com você. Eu vou caminhar com aqueles que realmente estão dispostos a subir ao monte comigo. Quem não quer nada com nada, não darei pérolas aos porcos. Jesus diz isso. Josué conquistou porque foi formado. Jonatas venceu a batalha porque cuidou do seu exército. E Paulo multiplicou porque fez discípulos. Aleluia. Ou seja, Deus está levantando líderes que não apenas vencem guerras, mas preservam pessoas. Deus quer levantar líderes que alimentam antes de exigir, que cuidam antes de cobrar e formam antes de enviar. Tem um texto que o G12 no Brasil, Colômbia, César Castellanos, que fala assim, eles têm um lema, ganhar, consolidar, treinar e enviar, algo assim. Inclusive eu já fui do G12, misericórdia. Existia uma opressão muito grande, porque lideranças não eram formadas com excelência. Hoje existe um pastor no Amazonas chamado, esqueci o nome dele agora, René Terranova. Para que você seja apóstolo, seja pastor, basta pagar 15 mil reais. Para que você seja um líder, você precisa construir os seus 12. Porque se você não tiver seus 12, você não é abençoado. E 12 gera 12, gera 12, mais 12, mais 12, mais 12. Qual é a diferença disso para a maçonaria? Para a pirâmide? Não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensina sentar com seus discípulos e falar das boas novas, boas aventuranças. E quando Pedro e João começam a falhar, Jesus diz para Pedro e João, basta. Sabia que Jesus exortou Pedro e João? Basta. Uma liderança saudável vai desejar que você prospere, vai desejar que você tenha frutos. Uma liderança saudável vai querer que você viva em santidade, o seu casamento seja próspero, o seu noivado seja próspero. Uma liderança saudável vai cuidar de ti, vai caminhar contigo, vai chorar contigo, vai sorrir contigo. Uma liderança saudável vai lhe apoiar, lhe acolher, não irá te abandonar. Líderes
que são verdadeiros líderes, eles amam, eles cuidam, eles acolhem, eles não fazem acepção de pessoas. Verdadeiros líderes ouvem, ensinam, discipulam, motivam, impulsionam. Verdadeiros líderes desejam o melhor para o seu crescimento. E hoje, nessa noite, quero apresentar para vocês aquilo que a Ouce acredita em discipulado. Se você não é discipulado, você está perdendo um bom tempo na sua vida, e principalmente sendo enganado por um sistema, achando que vir para a igreja, ouvir um sermão basta. Muitas das vezes a gente precisa ser confrontado no nosso ego, na nossa independência, e entender que nem todo mundo é errado, nem todo mundo é má, que existem lideranças boas, que rege pelo princípio da palavra de Deus. E nessa noite, eu quero apresentar para vocês um modelo de liderança que te fará prosperar. Josué teve um ministério de conquista enorme, porque aprendeu a andar lado a lado com Moisés. Se coloque de pé, por favor. Quando nós temos um líder que é verdadeiramente um líder, se você tem um pecado, você vai ter a oportunidade de confessar seus pecados, como diz o livro de Tiago. Cada vez que você confessa seus pecados, você é tratado, você é sarado, você é curado. E isso vai te trazer libertação, alívio. Você vai ser conduzido a estabelecer princípios para não errar mais. Quantos aqui são escravos do pecado? Quantos aqui tentam se libertar de práticas e não conseguem? Hoje a depressão tem atingido dentro da igreja diretamente muitas pessoas que não conseguem encontrar a alegria, o prazer de viver. Essas pessoas morreriam? Deixaríamos essas pessoas morrer? Não foi isso que Jesus ensinou. Maria Madalena, uma prostituta, abandonou suas práticas pecaminosas, e Jesus disse: siga-me, não peques mais. Maria Madalena entendeu sobre o propósito de seguir homens capacitados por Deus para direcioná-la a viver uma vida de compromisso e santidade. Raabe, uma prostituta, entendeu o propósito, e não foi à toa que ela gerou Boaz, o livro de Ruth, a tipificação de Jesus Cristo. Paulo, um assassino, um perseguidor da igreja, ao encontro com Jesus, entendeu que o propósito era levar a mensagem por todos os lugares que ele pudesse passar, e ele fez discípulos. Quando teve o naufrágio na ilha de Malta, foi o próprio Paulo, que pegou os gravetos e a lenha e acendeu uma fogueira para aquecer os marujos. Um verdadeiro líder, ele não te descobre, ele te cobre, ele te aquece, ele cuida, ele ensina, ele zela. Pedro, quando tentaram comprar Pedro com os denários, Pedro não se vendeu. Ele não bajulou homens em troca de dinheiro. Ao contrário disso, Pedro confrontou aquele que queria usurpar o dom, aquele que queria comprar o dom.
Eliseu era fiel, não se corrompia, um verdadeiro profeta, que quando Naamã ofereceu ouro, ofereceu mirra, ofereceu túnicas, ofereceu riquezas para Eliseu, Eliseu não aceitou, porque o milagre não se vende. Eliseu direcionou Naamã a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O orgulho quase que derrubou Naamã, porque ele não queria, porque o Rio Jordão era um rio sujo. Mas um fiel escudeiro de Naamã disse: mergulha, porque aquele é um homem de Deus. Eliseu trouxe um direcionamento. Mas dentro da igreja também tem Geazi, um corrupto, que estava na escola de profetas, na escola de Eliseu, que foi atrás de Naamã em buscar aquilo que Eliseu recusou a receber. Mas um verdadeiro profeta, ele vê Geazi indo atrás da carruagem de Naamã. E quando Geazi chega disfarçadamente, Eliseu diz: pensa, Geazi, que eu não te vi? Quando você correu atrás do homem, e o homem desceu do carro, e naquele mesmo instante Geazi ficou leproso, porque era um líder ambicioso. A lepra que estava sobre Naamã foi sobre Geazi. Verdadeiros líderes não se corrompem. Verdadeiros líderes direciona, ensina, abraça, cuida, confronta. Verdadeiros líderes não vai pregar, não vai ensinar aquilo que tu deseja ouvir, mas aquilo que tu precisas ouvir. Deus hoje está chamando pessoas de volta ao primeiro amor. Se você ainda não experimentou o primeiro amor, então pode fazer uma oração e dizer: Senhor, eu desejo experimentar o primeiro amor. Eu desejo entender isso que o pastor Lucas falou, eu desejo ser cuidado, eu desejo ser discipulado. Eu desejo voltar aos princípios da igreja primitiva, a igreja dentro de casa. Eu desejo fazer do meu lar um lugar de adoração ao Senhor, fazer do meu quarto a minha adoração, a minha intimidade. Deus está chamando você de volta à essência da adoração, de volta à essência da adoração, dos princípios. Entender sobre o louvor, entender sobre a música, entender que Ele é o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser glorificado. Entender que muitos, por muito tempo, distorceram a verdade dos teus ouvidos. Eu não sou perfeito, tenho meus erros e tenho minhas falhas. Entretanto, busco em Jesus a viver e caminhar de uma forma íntegra, reta e honesta, porque é isso que eu acredito, é esse tipo de pregação que eu acredito. Se você acredita em outros tipos de pregação, aqui não é teu lugar. É forte, pastor? Sim, mas tem amor na correção. Tem amor na palavra, porque eu não posso enganar uma geração, eu não posso compactuar com o engano. Chega. É chegada a hora em que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É chegada a hora onde os ministros precisam raspar suas cabeças e colocar o rosto ao pó. É chegada a hora onde homens e mulheres precisam lavar as suas vestes, se purificar suas mãos, purificar o seu coração, pedir ao Senhor, como diz em Salmos: Senhor, sonda os meus rins e esquadria os meus pensamentos. Os rins têm uma função muito importante, ele filtra o sangue, para não deixar com que o sangue impuro suba ao coração, capaz de matar uma pessoa. Por isso que na tradução original, aramaica e hebraica, é som dos meus rins e esquadria os meus pensamentos.
Coração é uma tradução poética, porque é mais bonito. Som do meu coração. Do coração vem o engano do homem. O Senhor tem procurado esses adoradores que estão dispostos a se lavar no rio Eufrates, a se lavar no rio Tigre, no rio Pison, no rio Guion. Talvez eu esteja falando por parábolas, por metáforas. Talvez vocês entendam, talvez não entendam. Mas o Senhor tem procurado esses adoradores que não se corrompem. O Senhor tem procurado homens e mulheres jovens dispostos a servi-lo com intensidade, não pela metade. O Senhor tem procurado uma geração de mulheres entregue à oração, de mulheres sábias, de mulheres que defendem o seu lar, que edifica a sua casa, de homens que sejam sacerdotes na sua casa, na sua família, que sejam supridores, que sejam protetores, que sejam sacerdotes a ensinar os seus filhos. Para isso, eu e você não vamos conseguir caminhar sozinhos se não tivermos uma direção, se não tivermos uma liderança capacitada para nos ensinar, para nos orientar, para nos discipular. É hora de rasgarmos nosso coração de toda a hipocrisia gospel, rasgar as nossas vestes. É hora de se libertar das máscaras da hipocrisia, da religiosidade. É hora de verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo. Você pode sair e nunca mais voltar, mas essa palavra nunca vai ser esquecida. Sabe por quê? Pelo fato de você ouvir, gera fé, e ela nunca volta vazia. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te chamar, seja pelo amor, ou seja na dor. E isso eu tenho certeza absoluta, porque essa palavra não foi entregue por mim, mas foi entregue pelo Altíssimo. E ai de mim se falar heresias, ai de mim se falar assim diz o Senhor, e usar o nome do Senhor em vão, e blasfemar contra o Espírito Santo. Não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Ai de mim. Por isso a responsabilidade é grande. E nessa noite, eu lhe convido a refletir, porque o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou pedir para o pastor David estar ministrando uma música. Eu quero que você feche seus olhos e reflita sobre tudo aquilo que vai ser ministrado.